Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Aproximaram-se depois alguns saduceus, que negam a ressurreição, e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer o irmão de algum, tendo mulher, e não deixar filhos, case-se com ela o seu irmão, para dar descendência ao seu irmão. Deuteronômio 25, de 5 a 6. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Casou também o segundo com a viúva e morreu sem filhos. Casou depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, e morreram sem deixar filhos. Morreu, enfim, também a mulher, depois de todos eles. Na ressurreição, de qual deles será ela mulher, pois que foi de todos os 7? Jesus disse-lhes: os filhos desse século casam e são dados em casamento, mas os que forem julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens, porque não poderão jamais morrer, porquanto são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, vistos serem filhos da ressurreição. Que os mortos hajam de ressuscitar, o mostrou também Moisés à proposição da sarça, quando chamou ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele todos são vivos. Alguns dos escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. Dali em diante, não se atreveram mais a interrogá-lo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. São Beda. Havia entre os judeus 2 partidos principais: o dos fariseus, que reduziam a justiça à observância das tradições, o que lhes rendia o epíteto de separados, e o dos saduceus, cujo nome significa justos, mas que se atribuíam a si mesmos uma justiça de que não foram investidos. Tendo os primeiros se retirado, estes se aproximam de nosso Senhor para tentá-lo. Aproximaram-se depois alguns saduceus, que negam a ressurreição. Saíram-se com esta fábula, com o fito de taxar de louco quem quer que afiançasse a ressurreição dos mortos. Com essa torpe invencionice, intentavam negar a verdade da ressurreição, pelo que acrescem: na ressurreição, de qual deles será ela a mulher, pois que o foi de todos os 7? Ou esses 7 irmãos figuram os condenados que, durante toda a sua vida, que se compõe de semanas de 7 dias, ficam estéreis de boas obras. Eles são tomados sucessivamente pela morte, e a vida mundana de que desfrutavam passa de um a outro, até o último, como uma esposa estéril. Entenda-se que hão de ressuscitar não apenas aqueles que forem julgados dignos da ressurreição, ou aqueles que não se casaram, senão também todos os pecadores, para quem igualmente não haverá casamento. Ademais, nosso Senhor, querendo nos inspirar um vivo desejo pela glória,
não fala aqui senão dos eleitos. Ou então, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, porque, renovados com a glória da ressurreição, hão de fruir da visão eterna de Deus, livres do medo da morte, sem nódoa de corrupção ou vicissitude da vida presente. Ou então, nosso Senhor deseja estabelecer que as almas sobrevivem à separação do corpo, coisa que os saduceus negavam, e daí concluir pela ressurreição dos corpos, pois que participam das boas e más ações das almas. Há, de fato, uma vida verdadeira, que vivem os justos diante de Deus, mesmo após a morte do corpo. O Salvador assentou a verdade da ressurreição através dos testemunhos mais evidentes, tomado aos profetas. Os saduceus, porém, rejeitavam todos os livros dos profetas e não admitiam senão os 5 de Moisés. Derrotados na discussão, não mais o interrogaram. Daí em diante não se atreveram mais a interrogá-lo. Determinaram-se, porém, a prendê-lo e entregá-lo aos romanos. Daí se depreende que é possível ocultar o veneno da inveja, mas não fazê-lo desaparecer. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. Santo Ambrósio. Segundo a letra da lei, estava a viúva obrigada a casar novamente, mesmo contra sua vontade, para que o irmão faça reviver a fecundidade do defunto, mas o Espírito aconselha antes a castidade. Em sentido figurado, essa mulher representa a sinagoga, que teve 7 maridos. Nosso Senhor dirigiu-se à samaritana dizendo: por que tiveste 5 maridos que ela não admitia, senão os 5 livros de Moisés, ao passo que a sinagoga reconhecia 7 principais. Por causa, porém, da sua infidelidade, a samaritana não conheceu posteridade, não pôde unir-se a seus maridos na ressurreição, porque entendia em sentido carnal os preceitos espirituais da lei. Com efeito, não lhe fora prometido um marido carnal, a suscitar descendência no lugar de seu falecido irmão, mas sim um certo irmão que, extinto o povo judeu, toma para si como esposa a sabedoria do culto divino, suscitando nela a descendência, isto é, os apóstolos. Estes, que eram como que um resto do povo judeu, tendo sido como que abandonados no seio da sinagoga, antes de serem formados, mereceram a salvação por eleição da graça, como frutos dessa união espiritual. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. Santo Agostinho. Com efeito, a finalidade do casamento é a geração de filhos, que tornar-se-ão herdeiros por força da morte. Onde não há morte, não há casamento. Mas os que forem julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens, porque não poderão jamais morrer. Nossos discursos compõem-se de sílabas que seguem-se em sequência. O mesmo acontece aos homens, de quem procedem as palavras. Com sucessão e substituição de uns homens por outros, forma-se a ordem da vida presente, que resulta do conjunto e da beleza das coisas exteriores. Na vida futura, ao contrário, o Verbo de Deus, do qual haveremos de fruir, não é composto de sucessão ou série de sílabas, porque tudo nele é permanente e simultâneo. Deste modo,
Para aqueles que lograrem participar da sua felicidade, na qual ele será o único princípio de vida, não mais haverá destruição pela morte, nem sucessão pelos nascimentos. Serão como são hoje os mesmos anjos. Não poderão jamais morrer, porquanto são semelhantes aos anjos.